Temos que fazer uma reforma da Previdência. Perfeito. Mas o quê? O regime geral, que é o INSS, urbano e rural, cuja média de benefícios é R$ 1.400, o regime próprio da União, os servidores que entraram a partir de 2012 ou os servidores que entraram antes de 2012? É a reforma do regime dos militares? É a reforma do servidor público dos estados? A gente tem que saber, não dá para falar Previdência. Não, Previdência tem vários segmentos, inclusive a Constituição, cada um desses lugares está no lugar da Constituição. Claro. Então, nós precisamos saber onde precisa reformar. E eu garanto para vocês que o regime geral da Previdência Social, que é o INSS, são mais de 20 milhões de trabalhadores urbanos. 60% desse benefício equivale ao piso do salário mínimo. 80% desses benefícios são inferiores a 3 salários mínimos. A Previdência Rural, 10 milhões de benefícios. 100% desses benefícios equivalente ao piso do salário mínimo. Junto a isso, você tem um benefício assistencial chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada. São mais de 5 milhões de famílias. 100% o piso do salário mínimo. Esse BPC é voltado para as pessoas com deficiência e pessoas com renda familiar per capita de até 1/4 do salário mínimo. Eu estou falando de 35 milhões de pessoas, de famílias. Se cada beneficiário desses programas tiver mais 2 membros na família, eu estou falando de 120 milhões de pessoas, para as quais esse um salário mínimo que recebe faz uma diferença enorme. Está claro? Eu garanto para os senhores, fico aqui o dia inteiro para discutir esse assunto, se for necessário, que aqui as reformas já foram feitas, que sabe você precisa de alguns ajustes pontuais, não uma reforma estrutural. Está claro? O problema é o servidor público federal, mas qual? Quem entrou antes de 2012, quem entrou depois? Porque, quando a gente pensa o futuro, em 2060, a relação despesa do servidor público federal em relação ao PIB vai cair. Não é isso, Piscitelli? O governo mostra esse dado. A partir de 2028, o estoque de aposentadoria tende a reduzir pela questão da mortalidade. 2028. E quem entra em 2012, que vai se aposentar em 2050, tem um teto de R$ 5.800. Então, o problema do futuro foi resolvido. Mas nós vamos ter que também mexer de novo no futuro. Tá certo? Então, do meu ponto de vista, a questão da Previdência tem a ver com o estoque dos trabalhadores, dos servidores federais. Tá certo? Que é uma coisa complicada de se fazer, porque tem direitos adquiridos, etc. A questão dos militares e a questão dos governos estaduais. Tá certo? Só que não há diagnóstico. Ninguém quer discutir diagnóstico. Aliás, ninguém quer discutir reforma da Previdência. O representante do governo não vinha aqui? Veio? Não veio. Por quê? Porque tem medo. Tem medo. Porque não tem argumento. Se vier discutir, nós derrubamos tudo o que eles estão falando. Tudo. Porque o objetivo não é fazer reforma da Previdência. Vocês estão enganados. Vocês estão acreditando em algo que não existe. Esse não é o objetivo da reforma da Previdência. O objetivo velado da reforma da Previdência é destruir o modelo de sociedade pactuado em 1988. Ponto.